Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum e Meia, queridos e queridos. Eis que o PIG não se emenda, o PIG sempre sendo PIG, né? Como diria Fernando Ferro, que criou a denominação deputado por Pernambuco e que foi assumida por Paulo Henrique Amorim e se tornado um clássico da definição sobre o jornalismo brasileiro, o partido da imprensa golpista. E ontem, né, depois de tudo que a Janja tem vivido nos últimos dias, com divulgação de fake news mais absurdas, né, aqui mesmo, hoje, no Fórum e Meia, uma pessoa bolsonarista, muito provavelmente, ficou insistindo com uma pergunta: por que vocês não falam do voo da Janja? Por que vocês não falam da viagem da Janja para a Rússia com 200 malas num avião sozinha? Quer dizer, absolutamente inverídico. Mas não só que isso, não é plausível que alguém saísse com um avião do Brasil sozinho com 200 malas. Mas não importa, virou verdade para muita gente. E aí, quando a Janja está com vídeos feitos contra ela, com malas de dinheiro do INSS, sendo atacada por todos os setores da esgotosfera brasileira, eis que surge na Dona Globo uma matéria da Andréa Sadi e do Valdo Cruz, né, a matéria dos dois, eu estava olhando isso aqui, né, que foi produzida ontem, à 13h, no meio desse alvoroço todo contra a Janja, para subsidiar os ataques, para chamar a Janja de desclassificada. Ah, não foi bem isso. Sim, senhora Sadi. Você que quase chorou quando o Lula chamou a Gleisi de uma mulher bonita no Congresso. Você e outras mulheres que muitas vezes foram absolutamente agressivas com a Dilma e misóginas com a Dilma, que defenderam Eduardo Cunha no golpe contra a Dilma, e Valdo Cruz. Eu falo falando separando as mulheres, porque é muito pior ver mulheres corroborando ataques tão baixos como esse, com base numa fofoca. Tati, pega o vídeo do Lula, que o vídeo do Lula explica muito bem o que aconteceu lá na China. Reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo
contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? Ela não é uma cidadã de segunda classe. Entendeu, Waldo Cruz? Entendeu, André Sadi? Ela pode falar. Eles estavam numa reunião, num jantar. Não existia, não existia. E aí agora precisam, então, ou se corrigir o texto que está no Globo, que diz que era uma cerimônia oficial, tal, e que ela cortou. Era um ambiente fechado, né? Um jantar mais informal, onde o Lula, inclusive, falou companheiro Xi Jinping. Ou seja, ele estava conversando ali com não só o presidente da China, mas com alguém que ele guarda algum nível de intimidade por conta da trajetória política dos dois, que já não é tão pequena, não é tão curta do ponto de vista histórico. O Lula foi presidente 2 vezes no Brasil, apoiou a Dilma, viveu o golpe, o Xi Jinping já está há mais de uma década na presidência da China, e por aí eles têm suas relações que possibilitam, pelo menos na cultura brasileira, que a esposa possa falar na mesa do jantar. Né? Uma esposa pode falar na mesa do jantar. Ou ela tem que ficar só quietinha e servindo a mesa. É isso que querem da Janja, que querem das mulheres brasileiras? E se for o caso disso na China, não é verdade. Porque na China, eu estive lá recentemente, 12 dias, e vi muitas mulheres falando na mesa de jantar também. E todas se comunicando. E, aliás, no centro do poder do Partido Comunista Chinês tem muitas mulheres. Inclusive porque, como lá a ascensão dentro das instituições, tanto do Estado como do partido, tem um componente meritocrático muito forte, as mulheres conseguem ascender mais facilmente, porque elas têm méritos que não são reconhecidos em sociedades machistas, quando não por testes e por aprovação em concursos ou coisa assim. É disso que se trata. E aí é uma vergonha. Quem falou, está na cara, foi o Elmar. O Lula deu a... O Lula falou, eu sei, Elmar, que foi você. Só faltou falar isso. Mas, muito provavelmente, um puxa-saco da Globo News, dos ministros, e que a gente sabe que tem um monte, falou, foi isso mesmo, a Janja falou, e aí confirmou ali para o Waldo ou para a Andréia, pode ter confirmado, pode ter, ou não, pode ter ou não confirmado, pode ter dito, não, a Janja falou, e só isso bastou para se criar uma matéria que embala o preconceito total contra a participação de mulheres na política. E é uma vergonha que tenha sido assinado também por uma mulher. Mas não me é surpreendente, porque a André Sadi era a número 1 do Eduardo Cunha. Era para ela que ele passava várias informações de bastidores quando no golpe da Dilma. Né? A Andréa Sadi, todos sabem disso, não estou contando novidade nenhuma, teve como padrinho do seu casamento o Aécio Neves. Hoje ela está muito melhor casada, né, com o Rizek. Eu não tenho nada a ver com isso.
eles que sejam muito felizes, muito pelo contrário, desejo tudo de bom para o casal. E não tenho nada pessoal, mas carregar na tinta, como carregou contra a Janja, nesse caso específico, demonstra que ainda tem um pouco do seu passado na atuação política. É preciso, sim, averiguar, num caso como esse, numa viagem internacional deste nível e de tudo que se trouxe, se uma informação dessa, mesmo que fosse tudo verdade, era relevante. Se a relevância numa intervenção, o que era relevante era dizer, se discutiu no jantar a questão do TikTok. Não o papelão da Janja. Isso é misoginia, isso é machismo, isso é ataque contra a participação política das mulheres, isto é perseguição a uma mulher que está sendo difamada e atacada brutalmente nas redes sociais nos últimos dias com informações falsas e que não foram desmentidas, muito provavelmente, da mesma maneira como foi divulgada dessa maneira pelos jornalistas que a escreveram. Enfim, eu quero deixar bem claro o seguinte, não tenho nada pessoal, nem contra a Andréia, nem contra o Valdo. São dois jornalistas que têm seu espaço na mídia brasileira, mas que incorporam uma prática absolutamente condenável quando se trata de atacar pessoas de esquerda. Porque se sentem muito à vontade para fazer isso, porque o dono do veículo gosta. Como o dono gosta, é fácil eu fazer. Aí eu pego uma mulher, porque era muito gostoso também bater na Dilma. E agora, como às vezes não dá para atacar o Lula, trava na Janja. Enfim, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.